Olá, meu nome é Heloísa Collins e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre os queijos de cabra do Caprio do Bosque. Antes de apresentar os queijos, eu queria contar um pouquinho, muito rapidamente, como é que eu cheguei até aqui, um pouquinho da minha história. Então, estamos aqui no meu sítio, que eu comprei há mais de 40 anos atrás, nos anos 70, e onde eu construí uma casinha caipira e comecei a vir todo fim de semana para aproveitar com a família. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a fazer queijo. Eu tinha muita vontade de fazer queijo. E os primeiros queijos foram de leite de vaca. Eu tinha 3 vaquinhas que eu tinha comprado em sociedade com o meu irmão. E a família toda gostava dos queijos frescos, da ricota. Depois aprendi também a fazer um queijo prato. E aprendi até a fazer um queijo filado, uma mussarela. Foi a fase inicial, vamos dizer assim, né? Isso foi acontecendo durante mais ou menos uns 15 anos. É claro que os queijos foram melhorando, a mussarela foi ficando mais lisa, mais macia, o queijo tinha mais qualidade, o queijo fresco tinha mais qualidade, o queijo prato já estava sendo maturado um pouquinho, de uma maneira um pouquinho mais cuidadosa, mas eram todos queijos muito informais, muito artesanais, que eu fazia na cozinha. Chegamos aí mais ou menos nos anos 90. Nos anos 90, como todo mundo sabe, começou a internet. E por causa da internet, por causa do contato que eu tinha com tecnologia na minha primeira profissão, que era na universidade, eu acabei entrando em contato com queijeiros de outras partes do mundo. E acabei também descobrindo o caminho dos insumos dos queijos finos. E comecei então a fazer vários testes de queijos diferentes. Eram queijos com mofo, queijos com carvão, queijos maturados, queijos com casca, queijos cremosos. Foi uma festa, foi uma fase de muita experimentação. Essa primeira fase, até eu iniciar os testes com os queijos finos, foi uma fase importante porque ela não produziu grandes queijos, mas ela me ajudou a construir um método de trabalho. Eu aprendi 3 coisas bem importantes. Uma primeira coisa é que a gente tem que prestar muita atenção a todos os detalhes. Então, mesmo que você seja de Leão, você tem que virar uma virginiana. Tem que ter muita atenção a detalhe, que é para você não perder nada do que está acontecendo com o seu queijo. Uma segunda coisa é que você tem que registrar, tem que escrever, tem que ter um caderno e tem que registrar tudo o que acontece com o seu queijo ao longo da vida do queijo. O seu queijo pode ser um queijo fresco, ele vai ter uma vida mais curta até você consumir esse queijo. Se o queijo for um pouquinho maturado, ele vai ter uma vida mais longa. É importante que você registre tudo, porque você não vai se lembrar o que aconteceu naquela segunda-feira que você abriu a geladeira e a geladeira estava úmida demais, etc. e tal. Então, tem que registrar. E a terceira coisa é você analisar o queijo pronto. Então, você provar o seu queijo, você ver se ele é gostoso, se a textura é boa, se a cor é boa, se ele não tem buraco demais, enfim. Fazer uma análise do seu queijo sensorial, né, que leva em conta aí todos os sentidos, e olhar o seu registro de processo e fazer relações. Aprender a fazer relações entre o produto final e o processo. Esse é o pulo do gato, quer dizer, é na verdade fazer queijo, embora a gente não pense nisso formalmente, é uma atividade de pesquisa, né? É uma atividade em que você controla processos, registra processos, analisa produtos e chega a conclusões que vão te fazer melhorar o próximo processo. Bom, então a gente pode pensar que os queijos que eu vou mostrar para vocês hoje, eles são o resultado de uma longa trajetória, né? Uma trajetória de 40 anos, que claro, não foi sempre a mesma, ela foi evoluindo, foi mudando. Quando eu acabei de fazer os principais testes com queijos finos que eu queria fazer, foi a fase em que eu comecei a pensar em me profissionalizar.
E foi então que eu consegui contato com uma médica veterinária especializada em serviço de inspeção, a Andrea Rosenfeld, que acabou se tornando minha grande amiga e com quem eu venho dividindo aí todas as alegrias e as agruras, né, das queijarias. Foi a Andrea que me ajudou a sair da minha cozinha. Na verdade, ela começou a trabalhar comigo ainda na cozinha, me preparando para poder ter uma queijaria. E a primeira queijaria que nós montamos foi uma queijaria com o selo de inspeção municipal, que ganhou o número 001 em Joanópolis. Foi o primeiro selo de inspeção municipal que Joanópolis concedeu. Isso foi em 2011. Nós éramos muito pequenininhos, trabalhávamos em 2 pessoas ali dentro, mas fazíamos já muitas coisas gostosas. E logo depois, no ano seguinte, eu bem animada com o que estava acontecendo, resolvi então pedir para a Andrea ajudar a preparar um processo de abertura de um registro no CISP, que é o selo de inspeção do Estado de São Paulo. Esse selo demorou um pouco mais para chegar, demorou por volta de uns 2 anos, 2, 3 anos mais ou menos, com a construção da queijaria e tudo. E nós obtivemos o nosso selo em 2013, tá? Então, estamos licenciados há relativamente pouco tempo, mas parece uma eternidade, porque já deu para fazer muita coisa boa nesse tempo de registro no CISP. Bom, vamos então conversar um pouquinho sobre os queijos. Pensei muito em como agrupar os queijos para que tivesse algum sentido, né, o que a gente vai conversar. E cheguei à conclusão que o melhor critério para agrupar queijo é o sabor. Então, e também isso baseado na minha experiência com as pessoas que gostam de comer queijo. Elas sempre me pedem ou um queijo forte, ou um queijo suave, ou um queijo médio. Então eu resolvi agrupar os queijos em 3 blocos. Então estes aqui são os queijos de sabor suave, né? Eu tenho aqui 5 queijos. Estes aqui são os queijos de média intensidade. São queijos mofados, macios. E estes aqui são os queijos mais intensos. Aqui temos uma variedade, inclusive, de texturas, de cores, que a gente vai saber em detalhes depois. Nos nossos próximos 3 blocos, então, a gente vai falar dos 3 diferentes tipos de queijo do ponto de vista do sabor. Até lá!